Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, porque hoje vamos continuar a falar sobre análise, organização e interpretação de dados. Extremamente importante, gente. Não dá pra gente fugir dos números, então vamos tentar entendê-los, porque eles vêm para facilitar a nossa vida. Acredite no que eu estou dizendo, ok? Então nós temos alguns objetivos, que é a gente conseguir definir pesquisa de mercado, definir o que vai fazer, definir público-alvo. Então nós temos várias metas aqui, tá bom? Então olha, compreender a importância da pesquisa de mercado. Sim, não dá para estar abrindo um negócio sem fazer essa pesquisa antes. Normalmente as pessoas abrem sem fazer pesquisa nenhuma, né? Pois é importante fazer. Coletar, organizar e apresentar esses dados e compreender a pesquisa como meio de tomada de decisões. Então é por meio da pesquisa que vai tomar as decisões e traçar estratégias para o seu negócio, para que se tenha um negócio de sucesso, ok? Então olha lá, o que você entende por pesquisa de mercado? O que vem na cabeça aí? O que é coleta de dados? Que tipo de dados são esses? Como que se organiza esses dados? E como se apresenta, né? Porque depois de coletar, eu preciso apresentá-los para que, baseado nessa apresentação, possa tomar uma decisão, ok? Então vamos lá para um estudo de caso. Márcia quer ser dona do seu próprio negócio. Pretende ser empreendedora. Olha lá, se você também deseja, presta atenção. Sempre foi uma apreciadora de cafés e pretende abrir um café. Para isso, precisa saber o modelo do seu negócio. Olha que a quantidade de coisas que ela precisa saber, gente. Não é só ir abrindo. Localização, o público que ela deseja atingir, o tipo de produtos e serviços que deve oferecer. Bastante, né? Para isso, deve fazer uma pesquisa, ver o que a clientela local onde ela pretende abrir, o que eles desejam de uma cafeteria, por exemplo. Então, um negócio como esse necessitava de fazer pesquisa sobre perfil do consumidor, qual é o tipo de consumidor que vai ser o cliente dela, consumidor de café. Necessidades e desejos dos mesmos, o que eles preferem. A concorrência, tem, não tem, como é que funciona. Os fornecedores, sim, uma matéria-prima mais ou menos vai te fornecer um produto mais ou menos. Tua clientela está disposta a pagar um pouco mais para um produto com qualidade maior ou não? Precisa ser feita essa análise. E a localização, né? Onde que você vai abrir? Em qualquer lugar? Não, tem locais que são mais propícios para que o seu negócio realmente alavanque. Então, as vantagens da pesquisa. Você vai conhecer o cliente, o produto e os serviços. Consegue estabelecer estratégias dos concorrentes. E aqui, ó, observar pontos fortes e fracos, ok? Para você estar reforçando os fortes e combatendo os fracos. Analisar os fornecedores e as empresas que fornecem os produtos e serviços, né? Que nível que você vai querer de produto, qual a linha de preço que você vai querer, precisa ser feita essa pesquisa. Dimensionar o mercado, até onde você pretende atingir. Você consegue suprir toda essa clientela, tem que ser menor, pode ser maior. E definir o seu público-alvo, especificamente quem você deseja atingir. Sim, você pode atingir muitas outras, mas tem que ter um público-alvo, ok? Isso ajuda. Então, definição do público-alvo. Ele é um segmento de consumidores ou de negócios com características semelhantes e que tem necessidades e desejos comuns. No caso, os bons apreciadores de cafés, ok? E podem ser atendidos pelos produtos ou serviços de uma empresa específica, ok? Então, são consumidores que têm desejos em comum. É eles que, no caso da cafeteria, vão ser atendidos, aqueles que gostam de café, ok? Não, com certeza não é o café de casa, né? Porque o café de casa todo mundo passa. Tem que ter algo a mais. O que tem que ter? Então, os tipos de pesquisa. Pode fazer quantitativa ou qualitativa. A quantitativa, ela vai trabalhar com indicadores, com quantidade, com números. Quantos gostam de tal coisa e de outra, ok? Já a qualitativa, ela está exatamente nas palavras, nas qualidades, do que eles gostam, do que eles preferem. E isso vai, no final, apontar comportamentos e tendências. Por exemplo, você pode fazer essa pesquisa através de um grupo de discussão, cliente oculto, teste clínico, e aí você vai conseguir essas informações, que são bem importantes. Para isso, tenho atividade 1. Vamos pensar aqui, ó.
No caso do café da Márcia, que tipo de pesquisas de dados ela poderá utilizar? O que você acha? Pensa aí que eu já volto. Conseguiu pensar? Tem que se esforçar um pouquinho, né? Mas não é tão difícil. Então, olha lá, o que ele está perguntando? Que tipo de pesquisa Márcia pode fazer aqui, ó? Que dados, que tipos de dados ela pode utilizar? Como que ela vai fazer isso? Então, a gente não tem uma única solução, né? Nós temos várias possibilidades. Uma delas seria, ela pode utilizar uma combinação dos dois tipos de pesquisa. Claro, né? Quanto mais pesquisa, mais completa fica e você pode definir melhor as suas metas, o que você vai fazer com o seu negócio, porque você tem uma quantidade maior de informações, certo? Então, a quantitativa para avaliar o local e a qualitativa para avaliar o cardápio, ok? Quanto aos dados, também poderá utilizar o primário e o secundário.
No caso, para o local, pode utilizar os dados do IBGE. São dados que já estão prontos lá na internet, por isso que eles são chamados de dados secundários, ok? E o secundário para fazer uma entrevista ou formulário sobre os gostos de café e também os lanches e doces que podem ser ofertados no café, ok? O que pode ser ofertado junto? Não vai vender só o café, né? Tem todos os acompanhamentos junto, o que vai ser melhor? Então você faz uma pesquisa ampla, consegue atingir melhor o seu cliente, ok? Então é necessário fazer essa pesquisa antes de abrir, ok? Depois que você abre o seu negócio, que você começa, para você retomar ou mudar, fica bem mais difícil. Então vale muito a pena fazer esse tipo de pesquisa antes de abrir. Então, obviamente, não será possível entrevistar toda a galera, toda a população, todas as pessoas do local, por exemplo, onde o café vai ser instalado. Não é possível, né, gente? É muita gente. Então, o que pode fazer? Você faz um recorte, esse recorte se chama amostra. Ó. Você pega uma amostra que representa toda a população, ou seja, todas as pessoas que têm o potencial, no caso de frequentar o café. Para você pegar uma amostra, tem que ser uma amostra aqui, ó, representativa, ela tem que representar. Então, você tem que pegar pessoas de várias idades, tanto mulheres quanto homens, pegar todo mundo que representa aquela população, ok? Não só, por exemplo, adultos, não só mulheres ou homens, tem que pegar adolescentes, jovens, terceira idade, todo mundo para que a tua pesquisa fique bem completinha, ok? Às vezes você acha que um café não vai ser apreciado, por exemplo, por um jovem, e de repente você começa a vender e percebe que é exatamente o contrário, então o teu foco muda completamente. Fazendo a pesquisa antes, você já tem esses dados em mãos para poder definir a cara do seu negócio, ok? Então, instrumentos de pesquisa. Aí depende do objetivo da sua pesquisa, o que você quer com a sua pesquisa. Então, podem ser entrevistados, entrevista, né, cara a cara ali, você pode fazer um questionário ou um formulário que pode ser online, pode ser um questionário físico, você sai com uma prancheta fazendo uma pesquisa, pode ser um teste clínico, pode ser um grupo de discussão, pode ser aquilo que te vier à cabeça. No caso do Café da Márcia, ela irá utilizar questionário, ok? Questionário é muito simples, ele é muito direto. Então, para isso, 2 para você, olha lá. Faça um instrumento de pesquisa sobre a preferência de tipos de café. Então, vamos supor que você é a Márcia e você vai abrir o seu café e você resolveu fazer essa pesquisa através de um questionário, certo? Como que você vai fazer esse questionário? Tem que ser pensado, porque quanto mais você pensa sobre, você facilita com que a pessoa responda. Se você chega e pergunta, que tipo de café você gosta? A pessoa fica meio perdida, ela nem sabe quantos tipos de cafés existem. Aí se você dá um questionário com as opções, é mais fácil da pessoa responder, tá bom? Então elabore aí, faça esse instrumento, eu já volto.
Conseguiu pensar no questionário? Até para fazer o questionário você tem que dar uma pesquisada, né? Porque, por exemplo, tipos de café, você conhece os tipos? Lá tem que ir atrás, né? Na internet, ver os tipos de café. No caso, se fosse você realmente que fosse abrir essa cafeteria, você teria que ver os tipos de café que você vai conseguir fornecer para ele. De repente você coloca no questionário um que você não consegue e vai que é o mais votado, né? Aí você vai ter que mudar todo o seu plano, todo o seu equipamento, seu maquinário até. Então, assim, a pesquisa tem que ser antes de tudo, ok? Antes de ver local, antes de adquirir matéria-prima, antes de adquirir maquinário, tudo. A pesquisa ela vem antes, tá bom? Então, conseguiu pensar no instrumento ali? Como que seria especificamente esse questionário? Então, assim, não existe uma única resposta. Então, aqui eu tenho um questionário possível. Você pode ter pensado num diferente que não tem certo e errado aqui, ok? Depende do objetivo da pessoa com o seu negócio. Então, quais são os tipos de café que normalmente você consome? Então, aqui está preocupado com os tipos de café que ela já consome. Não pensou nos tipos de café que ela pode vir a consumir. Então, tem todos esses dados que você pode pensar. Não, a pessoa nunca tomou um cappuccino na vida. Mas se você tivesse, será que ela compraria? Ela ia experimentar? Entendeu? Então, assim, tem que pensar muito bem no tipo de questionário. Então, esse aqui é os tipos que consome. Então, lá, tem o coado, tem o expresso, tem o cappuccino, tem o mocha, tem o latte macchiato, tem o ristretto e tem tantos outros, né, gente? Aqui foi colocado alguns apenas. Então, ali a pessoa vai olhar, não, o que eu consumo? É aquilo, vai marcar. Aí, de repente, você pode ter uma outra pergunta. Que tipo que você gostaria de consumir? O que você tem curiosidade em provar e nunca provou? Aí coloca mais uma seleção de tipos de café. O que você gosta acompanhado do café? Aí você vê alguns tipos de salgados lá. Então vai aumentando a sua pesquisa de acordo com o que você deseja, porque é a sua ideia inicial, mas tem que ser aquilo que o cliente deseja. Se você quer vender, tem que atender ao cliente, ok? Então, a aplicação da pesquisa. Ela se refere à prática da pesquisa e por isso é preciso conhecer as técnicas de abordagem. Você não vai fazer uma pesquisa e chegar de qualquer jeito, porque as pessoas não gostam muito de ser abordadas com pesquisa. Porque as pesquisas são demoradas, os caras ficam falando um monte. Então, assim, que tipo de abordagem você vai usar? E treinar as pessoas que vão executar essa pesquisa. Você tem a opção também de contratar uma empresa para isso, mas é um gasto a mais que você pode sim economizar no início do seu negócio, fazendo você mesmo, tá bom? Então, no caso da Márcia, com poucos recursos, ela utilizou o quê? Os parentes, né? Os seus filhos, ok? Então, preparação. Ela revisou os instrumentos de pesquisa, os questionários, ok? Explicou, leu com todos eles, procurando pontuar dúvidas e fazer as últimas considerações. Quando mais pessoas olham, os apontamentos vêm. De repente, corrigir algum questionário, de repente, tirar uma opção, acrescentar outra, ok? E a forma de abordagem? Bom, você tem que abordar os fornecedores, as pessoas que vão te fornecer a matéria-prima. Isso é bem importante, porque sem a matéria-prima, você não atinge o seu cliente. Então, você pode fazer um agendamento por telefone, por WhatsApp, por e-mail. No caso do agendamento, fazer uma entrevista ou online ou pessoal, tá bom? E os clientes? Os clientes você pode abordar no bairro, ok? Onde você está. Na concorrência, o formulário criado serviu apenas para roteiro, para uma avaliação dos cafés escolhidos. Então, vai abordar as pessoas de uma forma rápida, sucinta, agradável, nada que venha incomodar, porque senão as pessoas já vão torcer o nariz para um negócio que nem existe. Então, tem que pensar muito bem, por isso que as pessoas precisam ser treinadas, ó. A aparência do entrevistador. Senhora Márcia e seus filhos capricharam na apresentação pessoal e na forma de abordagem. O material a ser utilizado na aplicação da pesquisa, né, utilizaram prancheta para facilitar o preenchimento dos questionários, eles iam perguntando, a pessoa respondia, eles pontuaram todas essas questões, de repente colocaram um uniforme, um avental já com a logo da empresa ou com alguma coisa assim, mas precisa ter uma abordagem suave para que as pessoas possam acolher a sua ideia já na pesquisa, tá bom? Tabulação, o que é isso, gente? É você organizar os dados. Você fez a pesquisa? Beleza, acabou? Não. Você tem que organizar os dados da pesquisa.
você pode utilizar uns sistemas que facilitem, certo? Nós temos as planilhas eletrônicas, várias opções que podem ser utilizadas para facilitar essa organização desses dados, tá bom? Que se chama tabulação dos dados. Você vai digitar eles lá, ok? Vai inserir eles. Na plataforma Google temos o Google Planilhas. Então você vai iniciar pela pergunta, vai digitar a pergunta, vai colocar as respostas, a quantidade para cada alternativa e vai inserindo todas as questões que você tiver. Então, por exemplo, aqui, ó, foram consultadas 40 pessoas e ele digitou a pergunta: quais os tipos de café que normalmente você consome? Colocou as palavras e os números correspondentes às respostas. Como foram entrevistadas 40 pessoas, você pode perceber que teve um total de 59. Como? Algumas pessoas responderam mais de um, ok? Então, quais são as que responderam mais de um? Quais elas responderam? Por que elas responderam mais de um? Tem que estar atento a todas essas respostas, tá bom? E a apresentação. O relatório final consiste nessa análise, temos que apresentar. Então, vai ter que constar as respostas e os objetivos definidos no início da pesquisa. Vai estar tudo organizado nessa apresentação. Como que se apresenta? Bom, você pode deixar em tabela ou você pode apresentar em gráfico. O gráfico é muito lindo, né? É muito lindo, colorido, muito visual e a resposta vem tipo muito rápido. Você olhou, você já sabe qual a maior preferência ali, né? Então consegue ter essa noção ali de tudo. Então ele colocou a metade representando o total e a outra metade representando as respostas das pessoas. Então onde mais responderam, expresso. Você consegue enxergar muito rápido ali, ok? Então essa análise vai ajudar no planejamento, na tomada de decisão. Sim, baseado nessas planilhas, você vai tomar a decisão que vai ser melhor para o seu negócio, ok? O que vimos? Coleta de dados, sua organização e apresentação permite uma visão mais clara sobre o produto. E sim, é importante. Uma interpretação de pesquisa de mercado é importante para quê? Traçar novos rumos, para você poder entender o seu alvo, a sua meta, onde é que você quer chegar. E a pesquisa de mercado, que é bem importante, permite o planejamento dos negócios, ok? Super importante. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!